Bom dia novamente a todos e todas. Eu sou a Dalila, da comissão, uma das discentes, né, da comissão organizadora, e estamos iniciando hoje a oficina Internacionalização na Pós, com o professor Aguinaldo Arroio, aqui da FEUSP, e passo a palavra agora para eles. Agradeço a presença de todos vocês, todos e todas, e bom evento e boa oficina a todos. Muito obrigada. Professor, muito obrigada e seja bem-vindo. Obrigado, Danila. Então, bom dia para todo mundo que está aqui e para as pessoas também, então, que vão acompanhar, porque a orientação inicial era que a sessão não seria gravada e agora a gente está gravando, então as pessoas que forem, porventura, acessar posteriormente, né, estão também complementados aí com um bom dia. Pessoal, eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque, obviamente, que o meu computador resolveu fazer uma atualização hoje de manhã, eu achei que daria tempo, mas ele está baixando e instalando aqui os programas. Então, pode ser que em algum momento vá dar uma travada na tela. Se ficar muito complicado e inviável, aí eu entro no tablet, a gente continua a conversa, se não, a gente continua aqui mesmo com alguns momentos de interrupção, tá bom? Eu vou, então, iniciar com o compartilhamento aqui de tela para colocar alguns slides para ser uma guia e apoiar um pouco as informações que a gente vai poder conversar hoje de manhã, tá bom? A ideia é falar um pouco de algumas informações no aspecto mais geral e depois a gente vai dialogando aí para ver algumas questões mais específicas. Se a gente, obviamente, tiver resposta, se a gente não tiver resposta, a gente vai fazer consulta para a Agência de Cooperação Nacional e Internacional da USP, Agência Escritório Central, e assim a gente segue, tá bom? Então, queria agradecer a comissão organizadora por esse espaço. De vez em quando vai ter esse barulhinho que são as pessoas solicitando para ingressar, tudo bem? Então, eu queria agradecer a comissão organizadora pelo espaço no programa e espero que a gente consiga instigar, fomentar e apoiá-los aí na medida do possível para que mais pessoas tenham esse tipo de experiência em relação à internacionalização. Então, um tema, né, que foi sugerido e solicitado para que a gente pudesse falar é sobre a internacionalização na pós-graduação. Então, neste momento, eu estou na presidência da Comissão Nacional, ótimo, Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da Faculdade de Educação, e nessa comissão há representantes das diferentes comissões estatutárias aqui da unidade. Tem representante da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, representante da Comissão de Graduação, representante da pós-graduação, da Comissão de Pós-Graduação, representante da Comissão de Pesquisa, docentes, e duas representações, uma representação discente, titular e suplente. Neste momento, os representantes são a Patrícia Del Rio e a Tiziana. Acho que deve estar quase que para vencer os mandatos também. Então, é importante que a gente sempre tenha a representação discente, porque é um canal importantíssimo para que a gente possa difundir as informações. Neste ano também, então a gente assumiu a presidência aqui em maio. Neste ano, com a alteração da reitoria, né, uma nova reitoria, também mudaram as direções das pró-reitorias e da Agência de Cooperação Nacional. Então, a agência também fez algumas mudanças nas atividades conforme eles vinham fazendo. Por sorte, agora a gente recebe melhor as comunicações deles, então, vez ou outra, vocês estão recebendo aí mensagens pelo e-mail da Comissão de Internacionalização com divulgação de oportunidade de chamada de bolsas, de oportunidade de participar de atividades não presenciais também, porque isso daí também faz parte, né? Então, fiquem atentos às mensagens que chegam da Comissão de Internacionalização, porque conforme as oportunidades vão aparecendo, a gente vai divulgando. Entretanto, às vezes os prazos são muito curtos, então é muito importante para quem tiver interesse, meio que ficar preparado, né? E isso é uma das coisas então, que a gente vai falar. Então, estou falando aqui em nome da comissão. Para quem não conhece, fica a sugestão para vocês visitarem o website da Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da Faculdade.
Então, entrou na página fe.usp.br, no lado direito tem algumas abas, e aí tem um item lá de internacionalização, então vocês vão encontrar informações. Então, essa é a cara do site, e ali tem informações sobre a composição da comissão, informações que a gente chama de apoio, são formulários, são documentos, né, dirigidos para estudantes e para docentes, para auxiliar nas atividades de internacionalização. São diversas. Notícias, alguma atualização, quais são os convênios ou redes que a faculdade participa neste momento e que estão em vigência, e outros que talvez estejam expirando, e aí vai depender dos parceiros internacionais se renovam ou não, mas muitas vezes isso depende se o convênio, de fato, no período, em média, de 5 anos, ele teve ações, teve mobilidade, teve outro tipo de atividade, né? Perguntas frequentes sobre dúvidas em relação a questões de internacionalização, se talvez dúvidas que vocês possam ter estejam contempladas ali nas perguntas frequentes. Se não tiver, encaminha para esse e-mail ccerinte.fe@usp.br. A secretária é a senhora Vanessa, e aí a gente tenta buscar as informações. Se não tivermos, a gente busca na agência, no escritório central da USP. Tá? E outras informações. Então, vale a pena dar uma olhadinha, porque uma coisa muito importante é pensar que a internacionalização ela precisa ser pensada por vocês como um projeto, assim como a gente também falou 2 semanas atrás na graduação, porque eu mencionei alguns minutos atrás, né? Às vezes chega um edital de última hora com a possibilidade de um financiamento ou de participação não presencial, e aí sempre isso tem requisitos, né? Majoritariamente em relação a línguas ou outras questões. Então, por isso que a gente enfatiza a importância de pensar a internacionalização como um projeto. Pode ser que surja essa oportunidade, mas se não tem o nível requerido de proficiência no idioma solicitado por a chamada, você acaba perdendo, às vezes, a renovação de um passaporte, às vezes, retirar o passaporte, não vai dar tempo, porque não aceita protocolo. Então, se tiver a perspectiva de realizar atividades, né, de internacionalização durante o período que você cursa o mestrado, o doutorado ou doutorado direto, pensa nisso como um projeto. Então, começar a se organizar em relação à questão da proficiência nos idiomas, em relação a essas documentações, para que, se aparecer uma oportunidade dessa, talvez dê tudo certo, aí você consiga aproveitar. Então, ali na página do site, também tem informações em relação, no item estudantes, relatórios de estudantes que já participaram de atividades, tanto da graduação quanto da pós-graduação, que fizeram atividades de mobilidade não presencial, que fizeram atividades de mobilidade presencial, a mobilidade física, como a gente chama. Então, tem lá, às vezes, assim, eu tenho interesse, mas não tenho ideia de como funciona. Então, eles foram muito generosos em nos autorizarem compartilhar os relatórios das experiências que eles tiveram, e lá tem informações relevantes em relação a como foi a preparação, a obtenção de visto, a organização para poder se deslocar, a relação com a universidade, a instituição no exterior, como foi a experiência pessoal de se ambientar, né, em um novo lugar, com uma nova língua, como foi a experiência acadêmica de cursar disciplinas em outras línguas, de interagir, participar de workshop e tudo mais. Então, e dicas, né? Vários deles colocam lá sugestões, algumas específicas em relação ao país ou à instituição na qual ele realizou a atividade, e outras são dicas mais gerais em relação à mobilidade física, por exemplo. Mas a gente também teve, e certamente essa vai ser uma tendência também, obviamente que primeiro foi impactado pelo problema da pandemia, o aumento de atividades para serem realizadas não presencialmente, porque naquele momento só foi possível, né, continuar esse tipo de atividade neste formato, mas agora ele também se mostra um formato interessante, que a gente entende que poderia ser uma preparação
para uma mobilidade física, né? Então, eu tenho interesse em tal instituição, tenho interesse em me deslocar para fazer atividades no exterior, e, de repente, você ter essa experiência anterior de fazer essas atividades não presencialmente, remotamente, online e tudo mais, ou em tempo real, ou assíncrono, né? Te ajuda a entender um pouco melhor como essas questões funcionam, te ajuda a lidar também com essa questão desse diálogo entre pessoas de culturas distintas, né? Como interagir com eles. Isso pode, obviamente, te preparar melhor para uma oportunidade de fazer, então, a mobilidade física. Porque, às vezes, vai para a mobilidade física, é a primeira viagem para o exterior, é a primeira vez que vai ficar bastante tempo assim fora, alguns meses, nunca tinha cursado disciplina em outra língua, nunca tinha interagido academicamente, né, com outras pessoas na língua. Já viajei, fiz turismo, mas é diferente. Então, isso vai te dando também mais confiança, um entendimento melhor da instituição. Pode ser que cale de você ir exatamente para a instituição na qual você já teve uma experiência prévia não presencial, então você já tem contatos, então isso pode ajudar bastante. E aí fica a sugestão, entrar ali no link de estudantes FEUSP, são estudantes da Faculdade de Educação, que fizeram atividades de internacionalização, presenciais ou não presenciais, e estudantes estrangeiros que vieram para cá e tiveram sua experiência aqui. Então também é interessante perceber um pouco a perspectiva deles, do acolhimento, do envolvimento, como eles se sentiram aqui cursando as disciplinas, realizando atividades, interagindo, né, com estudantes, com docentes e tudo mais. Então, fica uma sugestão aí, pensando a internacionalização como um projeto. Convênios e redes, então, aí vocês vão encontrar informações mais detalhadas em relação a quais instituições, neste momento, os convênios estão em vigência. Mas acho que é importante pensar na internacionalização não só como uma mobilidade física, mas um conjunto de atividades que te possibilitam ampliar esse tipo de experiência. Então, você poderia cursar disciplinas presenciais aqui mesmo no programa, ministradas em outras línguas, ou por não nativos na língua específica, né? Não nativos inglês falando inglês, não nativos espanhol falando espanhol. O que a gente vê dos relatos dos estudantes, e também porque a gente conversa com eles, é que eles acabam entendendo melhor, se comunica melhor com os não nativos em determinadas línguas do que os nativos, por causa da velocidade, do vocabulário, da fluência e tudo mais, né? Então, é um caminho, é um início. Também disciplinas não presenciais, né? A gente teve a possibilidade aí, durante o período da pandemia, de realizar alguns cursos com a participação de professores visitantes que não poderiam vir fisicamente para cá, mas que ofereceram essas atividades, disciplinas, cursos que vão contar créditos, atividades, seminários também. Tudo isso vai te ajudando a ganhar confiança, né, na compreensão da língua, de falar, puxa, mas eu não domino aquele idioma que vai ser apresentado, mas algumas palavras aí, algumas ideias você começa a compreender e vai, então, ganhando confiança nesse sentido e encara uma experiência dessa, né, mais imersiva, digamos assim. O COIO é uma modalidade chamada de Collaborative Online International Learning, ou seja, tem várias instituições no exterior, algumas no Brasil, realizando esse tipo de atividade, ou seja, docentes de diferentes instituições planejam, organizam disciplinas que são dadas, muitas vezes, simultaneamente, aqui e lá fora. Estudantes daqui e estudantes de lá participando da mesma disciplina, e que é reconhecida com créditos tanto para os estudantes que estão aqui quanto para os estudantes que estão lá. Mas é uma outra possibilidade também de interagir com dois docentes em dois lugares distintos, remotamente, né, fisicamente, e também a interação com os estudantes. O que é chamado de mobilidade em casa agora. Ou seja, você pode participar de eventos, você pode participar de workshops, de cursos de curta duração, de disciplinas especificamente, de reuniões, né, de interação, discussão de projetos e tudo mais. Então, essa mobilidade em casa, ela tem sido entendida como uma preparação para depois
o próximo passo, ou, se for o caso, optar pela mobilidade física, de se deslocar mesmo para esse outro país, para essa outra instituição, seja lá onde for, né? E outro entendimento também em relação à mobilidade física, ou seja, se deslocar para essa outra instituição, ela não precisa ser, ela pode ser de curta duração. Então, daqui 2 ou 3 semanas, lá nos dias 21, 22, 23 de novembro, haverá o terceiro encontro da pós-graduação da Universidade de São Paulo. Então, vocês talvez já tenham visto aí circulando a programação. Em um dos dias desse terceiro encontro da pós-graduação da Universidade de São Paulo, está sendo denominado no programa como o Print Day. O Print é o programa de internacionalização dos programas de pós-graduação no Brasil. Ele é gerido pela CAPES e cada uma das instituições que faz parte, a USP faz parte, elas têm etapas de seleção, de organização, locais, mas, no final das contas, a gestão do recurso, a documentação, é tudo feito centralizado na CAPES, em Brasília, né? Então, no Print Day, aqui, por exemplo, eu participei antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia, durante a pandemia, praticamente não teve. Representantes de instituições internacionais que a USP tem convênio, não todas, mas aquelas que estão previstas dentro desse programa, eles enviam, né, delegações para cá, ou representantes, e nesse dia eles fazem apresentações gerais e ficam lá à disposição para falar sobre a sua instituição, sobre seus programas e coisas assim. Então, quem tiver tempo e disponibilidade, vale a pena ir lá conhecer as instituições parceiras. Por quê? Porque no início do ano que vem vão abrir os editais, porque, né, são várias modalidades aí no Print, para a possibilidade de fomento para mobilidade física. Então, que pode ser de curta duração, estágios, viagens de 3 meses até 3 meses, pode ser de 6 meses. Também tem as bolsas para estágio sanduíche, pode ser de 6 meses, 1 ano. Então, tem estágios de curta duração, que não precisa ficar o tempo todo. Mas também na mobilidade física, e o que a Pró-Reitoria, né, de pós-graduação encoraja bastante, é a possibilidade de aproveitar essa estadia no exterior, essa viagem no exterior, e articular com a possibilidade de uma dupla titulação, ou seja, você realiza algumas atividades nessa instituição parceira no exterior e você, dentro desse programa, logicamente, né? Ou seja, tem toda uma burocracia, mas depois eu falo um pouco mais a respeito disso. Nessa modalidade de dupla titulação, depende de qual é o tempo mínimo que a instituição no exterior solicita. A gente, né, no mês de setembro, aqui fez uma sessão com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e, neste caso, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa exige pelo menos 9 meses lá. Para a USP, se alguém vier, por exemplo, do exterior, 6 meses já é o suficiente para fazer essa caracterização. No passado, era 50% do tempo lá, 50% do tempo aqui. Agora já reduziu. Então, dentro dessa modalidade da dupla titulação, significa que, no final, o estudante teria um diploma daqui da Universidade de São Paulo e um segundo diploma dessa instituição no exterior. Por isso que chama dupla titulação. E agora, também múltiplas titulações, porque há alguns programas, por exemplo, na Exalc, de Piracicaba, que ele faz estágios em 2 instituições nos Estados Unidos, e aí ele tem diploma dessas 3 instituições. Mas isso depende muito dessa organização e desse arranjo. Então, a mobilidade física, ela pode ser um estágio de curta duração, tem menor, aproximadamente aí 3 meses, ela pode ser um tempo maior, de 6 meses, de 12 meses. Então, depende dos editais e das oportunidades de financiamento. Mas uma coisa é a vaga para a instituição receber, e a outra coisa é o financiamento, a bolsa, né? Então, às vezes, são editais diferentes. Então, pode ser que a pessoa tenha seus fundos, seus recursos próprios e tenha a possibilidade de se deslocar.
para essa instituição. Isso também é possível, e é possível com financiamento de bolsa desses editais que eu estou mencionando, por exemplo, em relação ao PRINT, que é o Programa de Internacionalização. Então, dá uma olhadinha no programa do terceiro encontro da pós-graduação da USP, salvo engano, deve ser no dia 22 ou dia 23, que é o tal do Print Day, que essas delegações estarão aqui para poder apresentar, divulgar suas instituições que são parceiras aqui da USP, tá? Publicação em periódicos também faz parte dessa internacionalização, então, né, criar seus perfis aí em sites como ResearchGate, esses repositórios, Academia e outros, permite com que você comece a interagir também, né, com essas pessoas, disponibilizar suas produções, consumir essas produções também que são disponibilizadas. Isso faz parte também de uma aproximação desse movimento da ciência aberta, né, ou seja, instigar e fomentar que as pessoas publiquem, façam circular esse conhecimento no formato das publicações, e aí você começa a criar redes e conexões, porque, para o bem, nesse caso, a inteligência artificial e os mecanismos começam a aglutinar as pessoas por áreas de interesse, por temas de interesse. Então, também é uma possibilidade. E, obviamente, que eventos, né, com participação de visitantes, estrangeiros que vêm, vocês que vão para lá. Então, a vinda de estudantes estrangeiros também é muito importante para poder ter esse tipo de interação, de diálogo, de participação. Então, lá na página, né, da Comissão de Cooperação Nacional e Internacional aqui da FEUSP, vocês vão encontrar lá, por exemplo, para o continente europeu, nesse momento, há 18 convênios em vigência, corrigindo. Há 18 convênios, nem todos eles estão em vigência. Alguns deles estão inativos, que significa que pode ser que tenha expirado o prazo de vigência e está em tramitação para renovação, mas enquanto ele não tiver em vigência novamente ou renovado, não é possível fazer esses acordos, mobilidade, indicar essa instituição para poder fazer aí ou pleitear a bolsa, tá? Então, também é bem importante. E aí, ali na informação da instituição, por país que está organizado assim, vocês encontram o nome do docente responsável. Então, ele também pode ajudar aí nessa aproximação com a instituição, com pesquisadores, professores aí de temáticas próximas do seu interesse. Com a África, há 10 convênios no continente africano, é pouco. Com o continente asiático, aí, há 5 nesse momento. E nas Américas, sobretudo na América do Sul, uma proporção bem menor na América Central e do Norte, mas há também algumas possibilidades. E, nesse momento, um só na Oceania, que deve vir, inclusive, ontem a gente estava conversando a respeito disso, deve vir uma delegação no meio do ano que vem, da Massey University, da Nova Zelândia, para, enfim, divulgar, interagir aí, acho que também é uma boa possibilidade. Então, ali vocês vão encontrar informações. Puxa, Aguinaldo, eu tenho interesse em uma instituição, tenho um pesquisador com a possibilidade de fazer colaboração, mas não tem convênio, não está listado aqui. Não posso pleitear? Pode, só que vai um tempinho para poder tramitar esses processos de estabelecimento de um convênio para a mobilidade. Em média, a tramitação desses processos dura aproximadamente uns 3 meses. Depende, né? Se não tiver nenhum problema, questionamento da equipe do jurídico, das instituições, nas negociações, e se calhar também de passar nas várias instâncias que precisa ser aprovado dentro desse prazo. Mas é muito difícil que isso aconteça em menos de 3 meses. Então, bom, se o edital vai ser lançado no início do ano que vem, eu acho que e a instituição na qual eu tenho interesse não está listada aqui, ou não tem convênio com a USP, acho que dá tempo de, né, apressar as coisas para ver se a gente consegue estabelecer esse convênio que prevê a mobilidade dos estudantes. E aí, quando abrir o edital, esse convênio, né, se tudo correr bem, vai estar em vigência, eu posso indicar essa instituição como destino para onde eu gostaria de realizar. Então, aqui são instituições que já possuem convênio, e isso te facilitaria em termos de trâmite burocrático,
porque você já pode indicar essas instituições como possibilidade, se for interesse, de pleitear a bolsa no edital ou de simplesmente ir para lá. A gente, nesse momento, tem um estudante indo para a Universidade do Minho, em Portugal, não é com um edital, não é com bolsa, é com recursos próprios, mas o edital está em vigência. Então, se a instituição da qual você tem interesse não tem convênio, não está listada aqui, dá para começar as tratativas, estabelecer esse convênio, e aí, se for o caso, ir com recursos próprios ou pleitear, então, as bolsas, tá? Como eu havia mencionado, na página tem perguntas frequentes, tem várias questões ali. A Comissão de Cooperação Nacional e Internacional, ela assessora, tá? Ela auxilia, ela orienta, mas ela não emite visto, ela não dá declaração para você obter visto, esse tipo de coisa. Depende da instituição no exterior que vai emitir a carta de aceite daquele estudante, ou o documento chamado Learning Agreement, ou seja, é um documento lá que você vai estudar, e aí esse documento muitas vezes é solicitado pelas embaixadas ou consulados para emissão de visto. Então, por isso que eu estou chamando a atenção que isso precisa ser encarado como um projeto, porque depende de uma série de coisas, depende do financiamento, depende da documentação, depende da emissão de visto, depende da emissão dos documentos da instituição estrangeira. Então, em um tempo muito curto, é muito difícil, né, conseguir organizar tudo isso. Então, se tiver intenção, planeje, se organiza, como eu mencionei, da instituição que eu tenho interesse e que tenho o potencial, tenho contato com um pesquisador lá que vai me receber, ou com um pesquisador lá que tem interesse em cotutela, na dupla titulação, comece a fazer o trâmite dessa documentação. Não dá para você, no meio do doutorado, decidir fazer isso, porque aí tem os tempos regimentais. Então, é muito importante logo no início, né, dos programas aí para poder fazer isso. Se for o caso da dupla titulação. Se for o caso de um estágio de curta duração, esse estágio vai entrar registrado no seu histórico escolar, mas o diploma é um só daqui, da Universidade de São Paulo, e não é o duplo diploma ou múltiplo diploma. Puxa, mas eu não tenho domínio das línguas e tudo mais. Veja, aqui na Faculdade de Educação, a gente tem um órgão que é o CEPEL e o INCO, né, que é o inglês aí para a comunidade. O CEPEL é o Centro de Prática de Ensino de Línguas, que oferece cursos de inglês em diferentes níveis, né, básico, intermediário. Os níveis que ele oferece, em geral, são níveis contemplados pelos requisitos das instituições no exterior, então vai até o B1 ali no quadro, B2, na verdade. Muitas vezes as instituições pedem até B1, às vezes B2, é muito difícil alguém pedir um C, um C1, alguma coisa assim, né? Então, e é gratuito, ou seja, puxa, mas eu não sabia. Eu sei que divulga-se muitos e-mails, muitas mensagens, muitos conteúdos, mas dá uma olhadinha, né, com atenção. Entrando ali no bloco B, ele fica do lado esquerdo, né, do hall, quase que na primeira porta ali na entrada do corredor que seguia para o Xerox, ou do lado oposto do balcão de informação ali no hall, né, do bloco B. Então, ali tem um quadro com informações de horários das turmas, o tipo de curso que eles oferecem, assessoria também linguística, para quem vai fazer uma apresentação em um evento, eles apoiam também. Então, assim, usem essas oportunidades, no caso, que a faculdade oferece, porque o outro centro é o Centro de Línguas, Interdepartamental de Línguas da FEFELESH. São esses dois lugares aqui no campus do Butantã que oferecem esses cursos. Aqui, no nosso caso, ele é gratuito, no Centro de Línguas depende, né, do tipo de curso, mas aproveitem essas oportunidades, né? E aí, de novo, com a perspectiva de um projeto, você vai se preparando para isso. A gente falou bastante disso para os estudantes de graduação, porque aí, em função da dificuldade da proficiência no idioma, eles acabam optando pelos editais com destino majoritariamente para Portugal e Espanha, onde a concorrência é muito maior. E outros destinos, como África, como Ásia, ou como América do Sul, acabam tendo menor procura, também por causa do idioma, e obviamente por interesse também, ou parceiros e tudo mais,
e a concorrência é menor, então muitos estudantes acabam conseguindo essa bolsa e esse auxílio. Então, pensar também estrategicamente, né, para onde direcionar os seus esforços ajuda. De novo, por isso, pensar isso como um projeto, tá bom? Aqui, então, como eu mencionei, ó, tem relatórios das experiências de intercâmbio de estudantes. Europa aí tem 22 relatórios, na África tem 3, América, Ásia 9, Ásia 9, a majoritariamente China aqui. Eu diria que a maior parte, inclusive, são estudantes de pós-graduação que participaram e têm participado nos últimos anos da Summer School, da escola de verão, organizado pela Beijing Normal University. Nesse ano, eles disponibilizaram para a gente 3 vagas, mas aí foi muito bacana, que a gente conseguiu encaminhar 6 estudantes, na negociação com eles ampliou, então 6 pessoas tiveram oportunidade de fazer essa atividade remotamente, porque a Summer School, ela originalmente ela era presencial, mas agora ampliou então a possibilidade de mais pessoas participarem remotamente. Então, dá uma olhadinha aí nesses depoimentos, que acho que tem bastante coisa interessante. Uma outra sugestão é a página, o site da Agência USP de Cooperação Nacional e Internacional, a ALCANE. Então, na página lá, eles sempre divulgam as chamadas, eventos, editais para mobilidade física, editais para mobilidade não presencial. E agora, lá na ALCANE, no primeiro andar, que é o prédio, né, do centro de CDI, chamado, que é o Centro de Difusão Internacional, eles têm um espaço que eles chamam ali de corners, ou seja, são estandes de países, já tem alguns, tem vários aí também na fila para aumentar, e que frequentemente estão oferecendo atividades. Então, Corner de Israel tem oferecido workshop, tem organizado feiras para divulgação de instituições israelenses para a possibilidade de cooperação, de mobilidade e tudo mais. Atividades culturais, sorteio aí de convites para cinema de filmes israelenses. O primeiro deles, que foi o Corner coreano, também tem uma série de oficinas. O último deles agora, que é o Corner indiano, ele tem oferecido aulas de yoga às sextas-feiras. O Corner da Irlanda tem oferecido também com regularidade workshops e para quem visita lá o Corner, sorteio de bolsas de estudo para inglês na Irlanda. Eles não pagam a viagem, mas eles pagam a bolsa do curso lá. Então, a pessoa arcaria com a despesa da viagem, mas o curso lá, então, eles estão sorteando essas bolsas. Salvo engano, acho que o Corner da França também organizou o Campus France para divulgar instituições, e também fez sorteio agora eu não tenho certeza se é de bolsa para curso ou de alguma bolsa para viagem. Então, é um espaço também que está aumentando para essa interação com outros países, com outras instituições, né, pertencentes a esses diferentes países, que vocês podem também, aproveitar essas possibilidades. E eles sempre têm chamadas. Então, se vocês entrarem ali na página Comunicação, tem ali as chamadas de editais. Nesse momento aí tem alguns abertos, inclusive, né? Tem um financiamento para uma fundação portuguesa com financiamento em aberto. E, salvo engano, acho que essa semana a gente mandou da possibilidade de cursos em idiomas oferecidos pela USP, numa parceria lá com a Fundação de Apoio da Exalc. São cursos oferecidos remotamente, também com essa possibilidade. Então, dá sempre uma olhada aí no que tem de oportunidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha agora, antes de entrar nessa parte de legislação, que é para falar especificamente do duplo diploma. E aí, se tiver perguntas ou dúvidas em relação a essas informações que eu já falei, a gente tenta esclarecer, e aí depois eu falo mais especificamente do duplo diploma. Tudo bem? Podemos fazer assim? Senão fico só eu falando, e aí de repente tinha uma coisa, né, relacionada a essa primeira parte, falou, já passou, tudo mais. Ok, professor, pode ser assim, sim. Enquanto eu estava explicando e falando, apresentando, eu não estava vendo no chat. Então, se tiver perguntas no chat,
Tentar Eu tô, recuperar. eu tô acompanhando aqui, professor, inclusive eu coloquei os links do print do terceiro encontro de pós-graduação da USP, e tem uma pergunta que veio agora, né? Uma pergunta sobre o Summer School, vou ler para o senhor. Tenho uma dúvida, esse ano fiz o Summer School na BNU, China, mas gostaria de fazer de novo ano que vem. Se houver, dependendo do tema e se for presencial, é possível? Sim, é possível, não tem restrição nenhuma. Vai depender agora da BNU. Então, a BNU, a Beijing Normal University, é uma das 11 instituições que fazem parte de uma rede que chama INEI, que é o International Network of Educational Institutions, que a FEE também participa. E essa é uma atividade não da rede INEI, mas sim da BNU em específico, né? Então, eles vão sempre alternando as temáticas, né, todo ano. Em geral, isso acontece sempre no mês de julho, e não é um requisito ter feito remotamente para fazer presencial, depende das candidaturas que se apresentam, e porque a gente encaminha para eles, e aí eles, obviamente, que têm uma decisão final em relação a quais estudantes eles receberiam, tá? Então, não tem nenhuma restrição assim, puxa, eu fiz uma vez remotamente, não posso participar de novo. Até esse momento, não tem nenhuma orientação nesse sentido. A Micaela tem uma pergunta, levantou a mão. Pode falar, Micaela. Oi, professor. Bom dia. Falando um pouco mais sobre a INEI, tem outros convênios, outras atividades que eles planejam, outros intercâmbios? Tá. A INEI, ela é essa rede, né, com essas 11 instituições. Majoritariamente elas estão no continente asiático, porque tem no Japão, na Coreia do Sul, em Singapura, na China, na Austrália. Depois tem na África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos e Canadá. Acho que não pulei nenhum. Então, eles organizam essas atividades, e uma delas é um encontro anual que acontecia em geral no mês de novembro, e ele era presencial em uma dessas instituições. Em função da pandemia, obviamente, ele estava acontecendo remotamente. E nesses encontros presenciais havia possibilidade, sim, de ter algumas participações presenciais, mas não era mais uma discussão de cooperação entre as instituições, do que efetivamente da participação dos estudantes, né? E isso foi uma coisa discutida nesse último encontro, que aconteceu excepcionalmente dessa vez no mês de maio, em Singapura, que nós participamos remotamente em função da pandemia. Mas há um interesse do INEI de realizar esses encontros e abrir espaços para que possa ter mais interação de estudantes. Então, eu não sei te dizer agora, porque isso depende, obviamente, de uma decisão da rede, mas houve uma discussão da possibilidade de abrir editais e chamadas para que os estudantes pudessem se candidatar a essas bolsas para poder participar dos encontros fisicamente. Mas isso não é uma decisão, isso foi pauta da discussão, ainda não está decidido. Uma outra coisa que eles fazem também é um edital que eles chamam de seed funding, que é um recurso da ordem de $5.000 para fomentar projetos de cooperação entre esses participantes da rede. Então, haverá essa possibilidade. No caso da BNU, ela não é uma atividade da rede NEI, é uma atividade da BNU, e a BNU que arcava, né, com as despesas de mobilidade dos estudantes e docentes se deslocarem até Pequim, até Beijing, para poder realizar as atividades. Não sei se respondeu, Micaela. Sim, obrigada, professor. Por nada. Micaela é uma das estudantes que participou da Summer School agora no mês de julho, na Beijing Normal University. E gentilmente disponibilizou o seu relato. Então, vale dar uma olhada, pessoal, para quem tiver interesse e curiosidade. Professor, eu tenho uma pergunta. Quando que abre o edital para o Summer School? O evento em si é em julho, mas as inscrições, elas começam, em geral, começam quando? Em geral, eles fazem a comunicação com a gente no final, em maio,
em maio, eles fazem essas chamadas, e aí esse processo de inscrição, seleção, acontece, em geral, no mês de junho. Esse ano, o tempo foi muito mais curtinho, porque eles anunciaram isso, eles anunciaram essa chamada para Summer School durante a reunião do INEI, que foi em Singapura, que foi nos dias 25, 26 e 27 de maio. Então, foi um prazo muito curtinho, e que, obviamente, que dificultou, né, fazer essa organização, essa seleção, mas, por outro lado, talvez em outras instituições as pessoas não tenham se mobilizado e não fizeram indicações, e nós, como conseguimos mobilizar e tivemos mais inscritos do que vagas, nessa negociação com eles conseguimos ampliar, e ao invés de 3, conseguimos encaminhar 6 participantes. Então, em geral, no mês aí de maio, deve surgir uma chamada para Summer School. Até o momento, eles não divulgaram ainda quando seria. Quando, data específico, e quando seria. Eu acho que vai depender muito das condições de uma possível onda, né, que está se cogitando agora, de novo na China. E aí eles têm a política do Covid-0, então eles restringem mesmo a mobilidade física, a entrada no país. Mas eu acredito que é bem provável que remotamente é certeza que vai se realizar, mas presencialmente vai depender das condições sanitárias, e a gente vai mantendo a atenção em relação a isso. Eu acho que foi por isso que a gente conseguiu muito rapidamente, assim que chegou a mensagem, já fazer a divulgação e conseguir a organização e a mobilização dos estudantes para que apresentasse essa demanda para eles, mostrando que a gente tem potencial aí de interação e participação dos estudantes. Tudo bem? Ótimo, muito obrigada. No chat não tem mais perguntas. Tá. Acho que tem aqui, só está perguntando a lista de presença. Vai ter lista de presença, assim como a gente está gravando. Então, provavelmente, no final da gravação, ele vai gerar a lista com horário de entrada e saída de cada um de vocês aqui pelo e-mail que vocês estão acessando, tá bom? Então, ele vai fazer isso. Tudo bem. Então, acho que eu vou continuar aqui, então, com essa apresentação, e agora é um pouco mais específico em relação à dupla titulação, ou seja, para os casos de estudantes que têm interesse em realizar uma parte, né, do seu trabalho em parceria com uma instituição no exterior, e se isso for caracterizado dentro desse processo, ele vai gerar um duplo diploma, ou seja, ele vai receber um diploma, né, na conclusão daqui, da Universidade de São Paulo, um título em Educação da Universidade de São Paulo e um título da instituição no exterior. No passado, era necessário realizar 2 defesas, uma defesa aqui e uma defesa na instituição parceira. Agora não, por causa desse tipo de acordo, é possível realizar uma única defesa, que é realizada em geral na instituição de ingresso. Então, vocês ingressaram aqui no programa, por exemplo, e têm interesse em fazer com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Neste caso, Lisboa requer pelo menos 9 meses. Então, tem que ir para Lisboa e ficar lá pelo menos 9 meses, o que eles chamam de um ano letivo, tá? Mas nesse acordo, quando ele é estabelecido, tem que detalhar todas as informações, ou seja, se os créditos serão cumpridos aqui, se os créditos serão cumpridos parcialmente aqui, parcialmente no exterior, e depois, na hora que volta, tem essa revalidação aí para entrar no seu histórico, aproveitamento de créditos cursados, né, fora da USP. Se a defesa vai ser feita com metade dos membros daqui, metade dos membros de lá. Há algumas instituições que, mesmo com a possibilidade de ter uma única defesa, exigem que se faça uma defesa também no outro país, né, na outra instituição. Então, todas essas informações em relação a prazos, a língua de depósito, no nosso programa não é necessário, para depósito, entregar uma submissão de um artigo a instituições que isso é necessário. Então, todas essas informações, elas precisam ser negociadas com antecedência, colocadas nesse documento, e aí, quando esse documento é aprovado, é ele que vai
ser a guia desse processo, né? Ou seja, mas só posso ficar 6 meses. Bom, então o que estava no acordo era 9, você não cumpriu os 9 meses, não se configurou, não dá para obter e caracterizar uma dupla titulação. Peguei um exemplo do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Qualquer instituição vai ter que ser negociado. Então, veja lá. Você mencionou que lá na página da Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da faculdade tem vários convênios em vigência. Mesmo para aquele convênio que está em vigência nesse momento, é necessário assinar um convênio específico, que em alguns lugares é chamado de um adendo, né, um aditivo, que aí ele vai discriminar qual é o estudante, quem é o orientador no exterior, que é o co-orientador em cotutela, porque tem um orientador aqui, um orientador lá. Essas informações entram tudo no histórico, né, do estudante aqui no programa. Quem é a pessoa de lá, qual é a instituição. Então, mesmo tendo já esse convênio geral, que a gente chama esse convênio guarda-chuva, que prevê a mobilidade, é necessário ter um convênio específico para cada um desses casos aí, porque nesse convênio vai discriminar o nome do orientador daqui, o nome do orientador de lá, como é que é a composição da banca, quais são os prazos regimentais para depósito dos documentos, para defesa, enfim, todo o detalhamento do acordo tem que estar nesse documento. Por isso que tem lá um acordo geral que prevê a mobilidade, mas aí tem que ser aprovado pelas instâncias. E só pode se deslocar depois que esse convênio tiver assinado. Então, por isso que a gente está chamando a importância para um projeto, ou seja, para uma organização, porque até que ele seja aprovado e assinado pelas duas instituições, em todas as instâncias necessárias, não conta o início do tempo para a estadia lá fora, ou, no caso contrário, alguém de lá vir para cá. Só vai poder começar a contabilizar a partir do momento que tudo isso estiver já acertado. E aí pode ser que o seu tempo final de conclusão da pós-graduação não seja possível realizar isso. Então, por isso que é muito importante, muito no início, fazer toda essa organização para poder viabilizar essa realização. Então, assim, existem esses convênios aí que foram esses documentos, né, na verdade, essa lei de 2014 e essa lei de 93, que elas prevêem esse tipo de acordo e de realização para a dupla titulação, né? Eles precisam ser assinados pelos representantes das duas instituições envolvidas ou de mais de uma instituição, de mais de duas instituições envolvidas quando se tratar do caso de múltiplas titulações, né? Ou seja, tem mais de duas instituições envolvidas. Obviamente que o documento não pode ter nenhum probleminha, né, de rasura, essas coisas, porque ele vai ser uma peça jurídica aí, que vai reger todo esse processo, para que no final, tudo ocorrendo conforme previsto no documento, o estudante possa ser beneficiado de receber esses 2 diplomas. Quais são as línguas, né? Em geral, precisa ter uma versão em português, uma versão na língua daquele país, e muitas vezes uma terceira versão, às vezes em inglês, para intermediar dúvidas ou dirimir dúvidas, mas tem que ser na íntegra as mesmas informações. Depende sempre dos acordos de cada instituição. Então, olha, eu conheço um colega, eu tenho um estudante, eu tive um estudante que já fez dupla titulação com a Universidade de Lisboa. E agora eu tenho alguém que eu gostaria de mandar, sei lá, para a Universidade do Algarve, que é no sul de Portugal. As regras são próprias da instituição, né? Não é porque está em Portugal que vale para tudo. Assim como a gente, nesse momento, exatamente está dando apoio aí para estudante que acabou de chegar lá no Minho e precisou fazer umas trocas de documentos porque tinha uma data que precisou alterar por causa de um dia que aí o sistema não aceitava. Então, essas negociações precisam ser iniciadas com antecedência, em função das culturas institucionais e de como elas funcionam para evitar problemas ou questionamentos no meio do processo e depois se perca todo o esforço que foi empreendido. Esforço físico, financeiro, inclusive, né, de se deslocar e depois acaba não podendo ter o direito a esse diploma no ato da conclusão.
E, obviamente, essa discussão aí sobre a questão da propriedade intelectual, como é que isso vai ser dirimido e tudo mais, em caso de dúvida, né? Então, tem toda uma legislação que dá apoio e suporte para isso. Então, a dupla, ela vai ser feita entre, no caso, né, a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Educação, com uma instituição no exterior. E múltipla com mais de uma, como eu mencionei, esse caso da ESAL, que tem um programa aí que eles chamam de internacional, que tem 2 instituições nos Estados Unidos, parceira deles, e aí esse estudante que participa, né, ou faz esse tipo de acordo, recebe os 3 diplomas. Um é da Ohio e a outra, eu não me lembro qual é o nome, além da Exalc aqui pela USP, né? Então, o que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação tem incentivado bastante é isso, ou seja, no edital PRINT, que é esse que prevê auxílio financeiro para fazer uma mobilidade física internacional, já que você conseguiu, né, ou vai conseguir essa bolsa e vai conseguir ir para o exterior, verifique se o tempo, o requisito mínimo de tempo de estadia nessa universidade estaria contemplado dentro desses editais do PRINT. Porque aí, já que você vai, talvez ao invés de fazer um sanduíche, fazer só aquele estágio de curta duração lá fora, ou só um estágio, mesmo que seja de média duração ou longa duração lá, você opta por fazer essa modalidade da dupla ou múltipla titulação, porque aí você teria a possibilidade de ter 2 diplomas, né? Um diploma aqui, um diploma lá. E, sei lá, se a sua intenção for trabalhar na Espanha e você tiver um diploma de uma universidade espanhola, diminui bastante a burocracia de reconhecimento, né? Custos, inclusive, né? De todo esse processo e coisas assim. Então, o que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, junto com o Alcani, tem estimulado é isso. Faça esse planejamento, verifique se seria viável o tempo de estadia lá no exterior, e que esses editais do PRINT, né, os tempos que eles disponibilizam, se ele possibilitaria, nessa estadia no exterior, você caracterizar a dupla titulação. Lembrando, só pode ser contabilizado esse período de estadia lá depois de assinado toda a documentação. Então, não dá para fazer no seu último ano de pós-graduação aqui, porque efetivamente não vai ser possível cumprir esses requisitos mínimos, tá? E, obviamente, ela está possibilitando essa cooperação entre instituições daqui e lá de fora. Esse dado não é um dado atualizado, é um dado pré-pandemia, tá? Então, talvez agora, no seminário do PRINT, como este ano começou a retomar as mobilidades físicas, que, né, infelizmente, algumas pessoas até foram contempladas com o edital lá no ano de 2020, no final de 2019, e não conseguiram fazer a mobilidade, né, porque não era possível fazer a viagem. E aí, de 20 até agora, né, início de 22, o prazo passou, a pessoa concluiu a pós-graduação, então acabou não indo. Então, esses dados, no período da pandemia, eles não foram atualizados. Então, pode ser que agora, no evento do PRINT, a Pró-Reitoria atualize dados, efetivamente, os de 2022, porque retomaram as mobilidades físicas, tá? Mas só para vocês terem uma ideia para onde os estudantes da USP como um todo, estavam indo como destino. O país de maior destino, em primeiro lugar, era a França, com 22%, 28% aí dos estudantes que foram para o exterior. Estudantes da USP que foram para o exterior tiveram como destino a França. Em segundo lugar, Portugal. E em terceiro, Espanha. E aí depois começa a pulverizar, né? Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha, Chile, Inglaterra. Então, assim, o destino majoritário tem sido França, Portugal e Espanha. Mas vamos ver aí como é que isso se configura esse ano, então, com a retomada da mobilidade física. Então, aqui é um dado só da pós-graduação, tá bom? Esse convênio ele pode ser específico, ele é elaborado para esse único estudante, ou ele pode ser um convênio geral, que permite vários estudantes. Neste momento, está sendo feita uma negociação com a Universidade Nacional de Altiplano, na cidade de Puno, no Peru, para ser um convênio mais amplo para essa dupla titulação. Na primeira semana de dezembro, uma delegação peruana virá aqui na FEUSP em visita, e aí a gente está tentando organizar um seminário para que eles apresentem temas de pesquisa,
potencial de orientação, oportunidades de interação, para quem tiver interesse aí ter essa experiência com o Peru, por exemplo. Foi assinado alguns convênios com algumas universidades europeias, mas essa informação ainda não circulou tão amplamente, precisaria só verificar, tá? Mas, em geral, a tendência hoje é ter o convênio específico, porque exatamente da necessidade de fazer aquela discriminação muito pontual, de caso a caso, como eu já havia mencionado anteriormente, e a própria legislação orientava, tá? Mas, de qualquer forma, esse plano de trabalho, o que vai ser feito lá, em quanto tempo vai ser feito lá, tudo isso vai ter que ser aprovado pela CPG, pela Comissão de Pós-Graduação da unidade, depois de ser aprovado lá pelas câmaras de normas dentro da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e aprovado no Conselho de Pós-Graduação. Assinado, então, pelos dirigentes, isso vai para a instituição exterior, a prova também passa pelas instâncias características dessa instituição, e após a aprovação dos dois, aí sim é possível que esse estudante possa iniciar a sua mobilidade. Por isso que eu estou enfatizando a importância de um projeto de internacionalização, tá? No caso aqui, a USP exige sempre uma versão em português. Então, a gente acabou de assinar agora um convênio com uma universidade de Bangladesh, que é um dos países também, né, mais pobres do mundo, com maior desigualdade, mas que tem interesse em melhorar a qualidade educacional do seu corpo docente, dos seus estudantes e tudo mais. Então, o convênio foi feito em duas línguas, em inglês e em português. Eles não exigiram que fosse feito também em Bengali, na língua, né, nativa lá, mas foi feito. Mas a USP exige que tenha sempre uma versão em português independente de qual outro idioma. Pode ser que um país exija só a versão em inglês e não numa língua nacional, às vezes precisa fazer das três, né? Com a tratativa que a gente estava fazendo com a BNU, ele estava sendo feito em 3 línguas, em português, em mandarim e em inglês também. Tem lá exemplos, né, das minutas, de como isso é feito. Então, quais são os passos, né? Puxa, a partir dessa conversa aqui, eu fiquei interessado e eu acho que teria possibilidade de fazer isso. Então, o primeiro passo é conversar com o seu orientador, quem é responsável por sua orientação, para estabelecer essa parceria com a instituição ou esse pesquisador no estrangeiro. Então, pode ser que o tema que você está pesquisando ou tem interesse em pesquisar tenha já um parceiro no exterior, alguém com quem o seu orientador, sua orientadora já colabora, já publica, e que tem interesse também de receber. Às vezes a gente tem a pessoa interessada em receber, mas a instituição ela não facilita esse tipo de mobilidade ou de trânsito, tá? Então, o primeiro contato é conversar com o seu orientador. Isso não dá para fazer a revelia do orientador, tá? Então, é ele que vai ser aí esse elo, esse start. E aí, a partir dessa negociação com esse pesquisador no exterior, ou você tem nomes, apresenta para o seu orientador e fala, olha, gostaria de trabalhar com essa pessoa, gostaria de interagir, e aí você pode também começar essa aproximação, né? Pode ser a partir de uma provocação do seu orientador de apresentar parceiros dele, ou pode ser uma provocação sua a partir de interesses ou de pessoas no exterior, ou de instituições no exterior, e aí começa a se fazer essa tramitação. Porque a partir dessa negociação, primeiro tem que ter aquele convênio guarda-chuva, aquele geral que eu falei, entre as duas instituições, que prevê a mobilidade, né? Porque ali vai estar dizendo que você vai ser recebido como estudante regular da instituição, você vai ter acesso a espaço, como os de lá vêm para cá e tem acesso à ida para o restaurante universitário, acesso à biblioteca, acesso à sala, usar equipamentos de informática, rede de Wi-Fi, enfim, todas essas coisas são previstas, né, nesse documento. E a responsabilidade de cada uma das pessoas envolvidas na mobilidade por providenciar o seu seguro de viagem, né, o seguro-saúde para viagem, e outras questões também. E, obviamente, que ter, a partir do estabelecimento desse plano de atividades, ou seja, o que vai ser feito aqui, o que vai ser feito lá, para caracterizar essa dupla titulação, tem que ter a tramitação e aprovação nas duas instituições, conforme eu já mencionei anteriormente. E aí vai ser aprovado pela comissão coordenadora do curso, pela comissão da pós-graduação, pela congregação da unidade, aí isso vai para a pró-reitoria, vai ser analisado
no caso da agência de propriedade intelectual e de inovação, para ver se tem essas questões, né? Porque isso é o roteiro em geral, porque muitas vezes tem a produção de um produto que vai ter patente, que vai ter essa questão da propriedade intelectual, né? E aí tudo isso tem que estar regulamentado, inclusive pelo setor jurídico, Procuradoria-Geral e a própria Pró-Reitoria de Pós-Graduação, o seu órgão máximo, que é o Conselho de Pós-Graduação. Quando tem a assinatura, então, dos dirigentes máximos, do reitor daqui, do reitor de lá, aí sim a unidade vai formalizar isso, e uma vez entrando nos sistemas, porque aí essa informação vai entrar no seu histórico, aí você pode começar, então, a fazer a mobilidade física e se deslocar para essa outra instituição e ficar lá o tempo mínimo necessário, né? Então, tem na página ali da Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da FEUSP, mas também na página da Alcane, o Escritório Central de Internacionalização da USP, exemplos, né, de minutas em algumas línguas. Mas, obviamente, pode ser que a instituição exterior fale, gostaríamos que usasse o nosso modelo. Nesse momento, eu apresentei o nosso modelo para uma universidade na Polônia, eles acharam interessante, falaram, olha, vamos apresentar o nosso, porque talvez você se interesse pelo nosso. Foi uma clara dica, dizendo, faça pelo nosso, porque vai ser mais fácil tramitar aqui do que fazer no seu modelo, que a gente vai ter que fazer as versões na língua polonesa, e aí vai demorar um pouco mais. Então, depende muito dessa conversa, dessa negociação com os parceiros, tá? Durante essa aprovação, obviamente que não é automática, porque isso sempre passa por colegiados. Então, é a comissão de pós-graduação, é a congregação da unidade, é o conselho de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Então, vai passando por esses órgãos, e se essas informações estiverem muito claras, pode ser que haja questionamentos. E aí, uma vez feito questionamentos, vai um tempinho, né, para você poder tramitar. E aí, depende de qual é o tempo que você tem depois para realizar, se isso pode viabilizar ou não. Então, quanto mais organizado, mais preparado estiver toda a documentação, talvez ela tramite mais rapidamente e você não corre o risco de ser prejudicado em função dos prazos, tá? Para a USP, o tempo mínimo de estar no exterior é pelo menos 6 meses. Essa é a última resolução, a última decisão que a USP tomou. Para a instituição no exterior, depende, cada caso é um caso. Há instituições que também requerem apenas 6 meses, e aí você vai lá, fica 6 meses, contempla o requisito da USP, contempla o requisito da outra instituição. Há casos, como eu acabei de mencionar, um exemplo do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que requer pelo menos 9 meses, que eles chamam de 1 ano acadêmico. No passado, era mais, era pelo menos 50% do tempo. Quando a minha orientadora Celeste precisou fazer isso, ficar pelo menos dois anos em Lisboa. Agora já diminuiu para 9 meses. Mas aí, de novo, depende de qual instituição você se interessa, por isso que essa negociação precisa ser feita com antecedência. Feito o plano, no plano que vai ser analisado, apreciado e aprovado por todas essas instituições, você precisa colocar apenas exclusivamente as informações do que vai ser realizado lá. Não coloque coisas que você vai fazer aqui. Vou fazer levantamento de pesquisa bibliográfica aqui no Brasil e coloca no plano, porque o plano é o que você vai realizar nessa instituição. E aí, se você coloca essa informação a mais, não, para mostrar que eu estou fazendo bastante coisa aqui, chega numa instância dessa, alguém questiona. Opa, essa informação não diz respeito ao que o estudante pretende realizar, né, ou intenciona realizar na instituição exterior. Então, isso daqui precisa ser retirado. Aí, isso volta para trás. E aí, vai ter que esperar o próximo mês para pegar a próxima reunião. Então, assim, recomendação, consulte as minutas e siga as orientações que estão lá. E esclareça ao máximo nas negociações com a instituição no exterior, para evitar que, no meio do caminho, alguém questione uma coisa que não ficou muito clara e aí volta e talvez o tempo que se leve não te favoreça a poder realizar e cumprir essas atividades, tá? As universidades e as instituições, elas não assumem responsabilidade nenhuma pela obtenção de visto. Aí, hospedagem e alimentação, essa organização, é tudo do estudante, de novo. Por isso, infelizmente, a gente inclusive teve um caso muito recente de um visto negado e o estudante acabou cancelando essa possibilidade da dupla titulação, porque
aí é a representação diplomática daquele país, né, que toma essa decisão. Então a gente não pode dizer, ah, mas a USP assinou aqui me autorizando a ir, mas aí é o Ministério de Relações Exteriores que predomina em relação a isso, né? Então, se não tiver nenhum problema, essas coisas são muito raras de acontecer. Acontece, às vezes, em situações muito, muito mais complexas, tá? Ter clareza se você pretende fazer em uma instituição ou envolver mais instituições, porque aí vai tomar mais tempo, né, para ser aprovado em todas elas. Se esse convênio ele é de mestrado, ele é de doutorado, e mestrado, então, assim, a coisa precisa ser muito no início, para que tenha tempo hábil, né, de realizar. É muito mais provável que você consiga fazer isso durante o doutorado, porque o tempo, obviamente, é maior para poder vencer toda essa burocracia e realizar as atividades, e retornar e poder concluir o trabalho dentro dos prazos regimentais, né? Ter muita clareza de quem são esses membros, como é que é essa composição da banca, porque depois chega na hora de compor a banca, aí vai sugerir nomes que não estão de acordo com o que foi estabelecido no documento, e aí tudo isso vai atrasando o processo de novo, pode inviabilizar. Deixar muito claro, a USP é uma universidade pública, e esse conceito de universidade pública que não paga nenhuma taxa, é muito particular também daqui, né? A maior parte das universidades europeias, que são universidades públicas, às vezes elas não cobram mensalidade, mas elas cobram taxas. A gente teve acordos aí onde o estudante não tinha taxa incluída, mas tinha taxa de uso do transporte público, de uso da televisão pública, de uso do alojamento, enfim, todas essas informações precisam estar. E pode ser que aqui você não pague, mas lá talvez isente ou precise pagar alguma taxa. Não é 100% sem nenhum custo. E tudo isso precisa estar claro nesse documento, tá? E, obviamente, que tudo isso tem que estar dentro de um tempo viável para que essas coisas aconteçam. O plano de trabalho, o plano de ação, ou seja, quais as atividades, quais as ações que serão realizadas na instituição do exterior, não é o seu projeto de doutorado, que ele é muito mais amplo, porque envolve o que você vai fazer aqui também, o que você vai fazer lá, e outras coisas no seu retorno. Então, não confunda assim, opa, o plano de trabalho anexa o seu projeto de doutorado, ou aquele projeto que você ingressou aqui no processo seletivo. Vai bater lá e vai voltar para trás, e aí você vai perder tempo, tá? Então, é um plano do que vai ser feito lá. Não inclua atividades que você realiza ou realizará aqui. Acho que eram essas as informações, vou dizer, mais importantes aqui em relação à questão da dupla titulação. E, de novo, enquanto eu estava apresentando, eu não consegui ver o chat, o que subiu, tá? Então, vou até parar de compartilhar, depois se tiver alguma pergunta em relação a alguma informação do site, aí eu volto a compartilhar para a gente poder conversar, tá bom? Não sei se tinha pergunta da Lila em relação a... Pergunta aqui, professor, da Ana Paula Barbosa. Qual o tempo mínimo possível para organizar todo o trâmite? Estou no final do doutorado, mas posso prorrogar. Não queríamos prorrogar muito, nem eu, nem minha orientadora. Havia pensado e conversado com a Vanessa sobre Minho e Lisboa, mas a pandemia e outras questões atrapalharam os planos. Ok. Ana Paula, quando você menciona no fim do doutorado, quanto tempo falta para você defender? Então, provavelmente você já qualificou. Quanto tempo falta para você defender? Oi, bom dia. Bom dia. Então, a gente tinha previsto para defender até o final do ano que vem, mas já tem já consegui uma prorrogação maior, né? Mas a gente não queria estender muito, porque o prazo inicial era até fevereiro do ano que vem. Então, a gente combinou, eu e minha orientadora, de defendermos até o final do ano. Então, Ana Paula, você menciona que a Universidade de Lisboa, né? O Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Para essa instituição, até em setembro a gente fez uma sessão com eles deixaram claro que a informação é pelo menos um ano letivo, 9 meses. Então, veja, a gente está no mês de novembro. Até tramitar esse documento,
pela USP pelo menos 3 meses, só que aí, nesse momento, a gente tem um complicador que é o mês de janeiro e fevereiro, que aqui é férias. Então, em janeiro, não tem reunião de colegiado. Fevereiro retoma essas reuniões. Então, começando agora, talvez isso pudesse ser aprovado lá em março. Aí, março, será que daria pelo menos um ano letivo, 9 meses em Lisboa, para depois você retornar e fazer a finalização? Então, talvez para o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que exige 9 meses, talvez não seja viável. Aí precisaria consultar, por exemplo, você menciona a Universidade do Minho. Então, qual é o tempo mínimo que a Universidade do Minho requer para o estudante estar lá para poder fazer essa caracterização de uma dupla titulação? Então, precisaria ter essa informação de qual é o tempo que o Minho requer para fazer uma conta um pouco reversa, assim, de no mínimo 3 meses de tramitação, mas lembrando que janeiro não tem reuniões, é período de férias, isso vai acontecer lá em fevereiro. Dezembro também é difícil, né, ter essas reuniões aí dos colegiados, elas antecipam, inclusive. Então, assim, a tratativa, a negociação precisaria estar bem avançada, eu diria, para ter um plano e começar a tramitar, mas correndo risco. Então, entre as duas que você menciona, se o Minho não exigir 9 meses, por um período menor, por exemplo, de 6 meses, que é o que a USP exige, talvez seja possível. Mas para o Instituto de Educação, infelizmente, eu diria que é pouco provável, porque pelo menos 9 meses não vai dar até o final do ano, quando você tem a expectativa de defesa. Ah, entendi. Obrigada. Eu consigo prorrogar um pouquinho mais, assim, né? Mas 3 meses eu acho que é ok. Eu estava preocupada se precisaria de mais tempo ainda. Não, em média, 3 meses, por exemplo, com a Universidade do Minho e com a Universidade de Lisboa, as duas a gente já tem convênio geral. Então, seria, de fato, fazer um convênio específico, que aí é esse que demora mais ou menos uns 3 meses. Agora, se o plano tiver avançado e conseguir passar aí nas reuniões de colegiado dentro desse período, 3 meses é a média que a USP coloca, tá? Mas pode ser que dê certo, ou seja, está muito bem organizado toda a documentação e de modo que não vai ter questionamento no trâmite. Então, ele é aprovado e vai circulando. Mas lembrando que vai ter essa questão de janeiro ser férias, então a Procuradoria-Geral, a Reitoria de Pós-Graduação, os funcionários diminuem bastante, então as coisas tramitam mais lentamente. Agora, se o Minho exigir um tempo menor do que 9 meses, talvez seja uma possibilidade, ou uma outra instituição, obviamente. Legal, obrigada. Imagina. Boa sorte, tomara que dê certo. Obrigada. Professor, só para confirmar, é uma dúvida minha. Então, o mesmo convênio que a gente tem com a Universidade de Lisboa, a gente tem com a Universidade do Minho? Já está institucionalizado isso? Não, são convênios diferentes, né? Então, a gente tem um convênio com a Universidade de Lisboa, com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e a gente tem um convênio com a Universidade do Minho. De cabeça agora eu não me lembro, mas por que eu estou dizendo que esses dois estão em vigência? Bom, Lisboa está em vigência porque eu acabei de vir de lá agora em setembro, a gente fez aquela atividade online, e o Minho, a gente nesse momento, no final da semana passada, inclusive, a gente precisou fazer essa retificação de um documento da estudante que está indo para lá, porque era um co-orientador lá de cotutela, e aí precisou trocar para um outro nome, então está trocando alguns documentos. Aí, na troca de nome, precisou trocar uma data, por causa de um dia o sistema lá não estava aceitando. Então, com o Minho também tem. Então, esses dois, eles estão valendo. Aí, o que vai precisar é esse convênio específico. Neste caso, não me lembro agora o nome dela, não sei se é Letícia, é porque nesse momento a gente está fazendo também bastante documentação para os estudantes de graduação que estão indo, são 13, então não consigo lembrar de todos os nomes, mas no caso do Minho, está muito fresco na cabeça, porque precisou fazer essa alteração e foi na semana passada essa mudança de documento. Então, por isso que eu estou chamando a atenção para vocês do planejamento, porque veja, bateu lá, precisou trocar de nome, volta e faz documento, manda de novo, entra no sistema.
parecia que estava tudo certo. Agora não, falta uma data, tem que fazer um ajuste. Volta. A gente acabou de receber ontem da Universidade de Vilnius, na Lituânia, da estudante, e está aceitando a estudante, está tudo perfeito. Só não mencionou a data que começa o semestre. E sem ter a data que começa o semestre, a gente não consegue aqui fazer a solicitação da liberação de bolsa, porque você só provisiona o pagamento da bolsa quando você tem uma data para colocar. Então, volta a documentação lá para a Lituânia, para eles colocarem uma data, apenas isso. Então, assim, depende, porque tudo isso depende de país para país, né? E aí, para uns, não é um problema a data, basta dizendo que vai ser aluno regular, tem as boas-vindas, assinado e carimbado, vai. Com a China, por exemplo, qualquer documento que a gente mandar, se não tiver um carimbo, volta. Está assinado, com aquela assinatura digital reconhecida, tarará. Se não tiver batido um carimbo, aí é uma questão de organização da instituição, da cultura do país, né? Então a gente precisa ficar atento a essas particularidades, né? E obviamente que respeitá-los. Mas espero que tenha esclarecido. Ok, obrigada. A gente tem aqui algumas perguntas no chat. A Milena, que é uma das organizadoras aqui com a gente, está falando que está lá na Alemanha, que tem muitas taxas lá. Ela deixa uma pergunta. Por exemplo, quando o estudante faz algumas matérias do mestrado em instituição estrangeira, pode ser considerado um mestrado sanduíche? Então, Milena, não existe mestrado sanduíche. As pessoas chamam de estágio sanduíche ou mestrado sanduíche. Existe um estágio, o sanduíche que é um estágio intercalar, né? Nesse período. Mas o que é possível é que esse estágio possa ser registrado no seu histórico. Título, não existe título de mestrado sanduíche, doutorado sanduíche. O que vai sair no seu histórico, no seu diploma vai ser mestre em educação, área de concentração XYZ, seja qual a área que você estiver. Acho que é Estado, sociedade, algo assim, salvo engano. No seu histórico, vai colocar lá que você realizou no período de X até Y um estágio na instituição, na Universidade de Potsdam, por exemplo, que é onde você está, na Alemanha, no período de tal a tal. Essa é a informação. Agora, o duplo diploma, aí vai sair um diploma daqui da Universidade de São Paulo e, por exemplo, em hipótese, um diploma da Universidade de Potsdam, se fosse esse o acordo. Então, o duplo diploma é no sentido que você recebe 2 diplomas. E o estágio no exterior de curta duração, de média duração, ele vai incluir no seu histórico dizendo que você realizou esse estágio. Mas não existe esse título de fez um mestrado sanduíche, tá bom? E é verdade, no caso da Universidade de Potsdam tem taxa de transporte, taxa de televisão, taxa de não sei o que do governo, uma série de coisinhas, que não é uma mensalidade, mas que há essas cobranças, tá? A Lara Marim deixa uma pergunta também. É necessário ter realizado a qualificação para poder planejar uma internacionalização ou é possível iniciar o trâmite antes? Mara, ótima pergunta. Eu diria que o quanto antes você começar essa tramitação das documentações, melhor. Por quê? Pode ser que a instituição para a qual você deseja ir ou que vai ser a instituição possível de fazer essa colaboração, ela não tem um convênio ainda com a gente ou com a USP. Então, veja, primeiro vai ter que fazer um convênio geral e depois, ou junto, esse convênio específico. Então, aí tem todo esse tempo de tramitação. Então, quanto antes você conseguir, melhor. A gente teve casos de estudante que já perdeu porque foi tirar passaporte e aí deu aquele problema, né, dos passaportes, não tinha papel, moeda para poder fazer impressão, atrasou, perdeu. A gente, na primeira chamada do print, no ano de 2018 ou 2019, a gente teve estudantes aqui da FEUSP que foram contemplados, selecionados, e na hora de implementar, a bolsa não foi operacionalizada porque eles não tinham o TOEFL no nível específico exigido. Então, precisa fazer esse planejamento com antecedência. E aí, quanto antes você começar, antes, por exemplo, da qualificação, melhor, porque você consegue se organizar. E aí, com sorte, você pode até ter a participação no seu exame de qualificação de alguém lá da instituição,
e que vai ajudar, né, já na discussão, e quando você for, já vai direcionada para aproveitar ao máximo o tempo de estadia lá fora. Então, resumo, quanto antes puder começar a negociação, melhor e maior a garantia de você conseguir com sucesso com que isso seja realizado. Desculpa, professor, o Renan fez uma pergunta também. Professor, se não me engano, tem que concluir tudo na universidade estrangeira e voltar faltando pelo menos 6 meses antes da defesa, não é? Então, depende desses acordos, né? Esse tudo na instituição estrangeira é o tudo que foi colocado no acordo, ou seja, vai ter acordos que você vai colocar que os créditos serão cumpridos todos aqui, o exame de qualificação vai ser feito aqui, você vai após o exame de qualificação. Vai ter lugar que você vai colocar que você vai antes do exame. Vai ter lugar que você vai concluir parte de disciplinas lá. Então, porque tem um tempo mínimo também de tramitação dessa documentação na sua volta, porque, veja, se você cursou uma disciplina lá, e aí você vai pedir para incluir no seu histórico, isso não faz da noite para o dia, isso vai um tempo. Então, até tramitar, passar por todas as instâncias, isso, entrar na documentação e você fazer, realizar a sua defesa com depósito, também tem um tempo, né, de organização, com antecedência para tudo isso. Então, assim, não dá para ir e voltar no mês que vem para defender. Isso é impossível, exatamente por causa dos tempos e trâmites burocráticos, né? Vai que você vai, chega lá, a gente teve estudantes, sobretudo na graduação, que estavam na Lituânia e na Polônia quando começou o conflito na Ucrânia. E aí a dúvida, vai ter que voltar, vai ficar, como é que fica, tudo. Por sorte, nada aconteceu. Mas você pode ir para um lugar desse, ou você está lá, acontece uma nova pandemia, fecha a fronteira, não dá para sair. A gente teve problema de estudante que estava nos Estados Unidos para retornar para o Brasil, para repatriar aí. Então, assim, tem imponderáveis, né? Então, não dá para assim, nossa, mas eu vou voltar em um mês, eu defendo. Aí, pronto, estourou, não consegue voltar. Faliu a empresa aérea e aí não consegue realocação, perdeu o prazo. Então, assim, tem que ter um tempo e eu acho que os 6 meses é um trâmite razoável para você conseguir registrar tudo isso, documentar isso histórico e aqui fazer todos os preparativos. Não dá em um mês fazer depósito. É possível. Tá bom? A Ana Paula pergunta sobre a questão da proficiência. Para as universidades de Portugal, precisa de proficiência em inglês também? Então, aí depende do financiamento. Por exemplo, se você for para Portugal com seus recursos, provavelmente não. Se você for para Portugal, por exemplo, com financiamento de uma bolsa Erasmus, a gente tem vários estudantes aí que conseguem as bolsas Erasmus, né, da Comunidade Europeia para ir para o exterior. Depende de qual é a língua requisitada lá no Erasmus. Às vezes ele vai dizer, bom, no caso de Portugal, a instituição portuguesa colocou lá que é português. E aí você é proficiente em português porque é nativo, né, passaporte aí e tal, e aí você não precisa. Para o print, a gente teve esses casos que, mesmo indo para Portugal e Espanha, pedia TOEFL. Eu não, nível X ou IELTS nível Y. Eu não sei te dizer agora, eu não li o último edital do print, independente do país para onde você vai, qual é a língua qual é o nível de proficiência e qual é a língua que ele requisita. Então, precisaria dar uma olhada. Sugestão: entrem lá na página do programa, do Print USP, ou do programa de pós-graduação aqui da USP, e dá uma olhada nos últimos editais do Print, para ver que língua ou que nível de proficiência ele está pedindo. Por quê? De novo, o CEPEL e o INCO aqui da Faculdade de Educação, ele fez testes de proficiência, e há algumas dessas agências que aceitam o exame de proficiência aqui, que é atestada, a declaração que aqui é atestada pelo INCO-CEPEL. Então, por exemplo, a Universidade de Potsdam, ela aceita uma declaração aqui do INCO dizendo que você está no nível B1, B2, C1, tal, alguma coisa assim. Pro print, tem que ser TOEFL, IELTS, Cambridge, tem que ser aqueles exames específicos. Então, para cada edital, é muito importante que vocês deem uma olhada. Há instituições que aceitam qualquer um. Há editais que aceitam, que restringem a determinados. E a gente sabe
que fazer um TOEFL, uma IELTS, não é barato. Lá na página da Alcane, de vez em quando, tem uma chamada lá com desconto, redução para um convênio, uma promoção que fizeram. Mas na época do Ciências Sem Fronteiras, né, antes do governo Michel Temer, teve chamadas de TOEFL aí gratuito, porque o convênio do Ciências Sem Fronteira previa isso, curso de línguas em vários idiomas, tudo gratuito aí, oferecido mesmo que remotamente ou presencialmente. Agora, a CAPES não tem nenhum financiamento para viabilizar o exame de proficiência, e ela exige esses que eu mencionei. Então, dá uma olhadinha lá no edital para ver quais níveis e quais exames específicos, ou se há margem, por exemplo, de aceitar um documento desse feito pelo INCO-CEPEL. Essas universidades europeias aqui, com Bolsa Santander, com outro financiamento, aceitaram a certificação aqui do INCO sem nenhum questionamento. Agora, para o print, mesmo para Portugal, exigiu o TOEFL em inglês. Naquela época. Então, por isso que eu estou sugerindo dar uma olhada no edital e dar uma olhada no próximo edital, porque o último que saiu teve tantas retificações que eu já não sei te dizer qual foi a última versão aceita. Cada hora trocava uma informação, tá bom? Bom, no chat acabaram as perguntas, o pessoal só está agradecendo muito e elogiando a oficina. Não, eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade, o interesse de vocês. Eu acho que quanto mais a gente conseguir difundir as informações com transparência, quanto mais a gente conseguir apoiá-los nesse movimento, nessa organização de um projeto de internacionalização, é o tipo de situação ganha-ganha. Ganha gente, consegue fazer com que mais de vocês possam ir, ganha vocês pela experiência física de se deslocar ou não presencial também de participar. A gente, a gente teve, no primeiro caso aqui, após a interrupção das mobilidades físicas, um estudante que estava na pós-graduação, que ele está aqui na pós-graduação da FEE, que é o Luca, eu vou mencionar porque ele fez a apresentação lá no Congresso de Graduação para compartilhar a experiência. E ele deixou muito claro no depoimento dele, no relatório dele, está disponível também lá na página, que o que estimulou muito foi ter feito essa primeira experiência remota, cursar uma disciplina na Universidade de Zagreb, remotamente, não presencialmente, e isso despertou, aguçou a possibilidade, interesse. Ele se preparou, organizou, foi a primeira viagem que ele fez para o exterior, que foi para a Croácia. Não podia ser um lugar melhor, né? Um litoral maravilhoso, água do Mediterrâneo, mar Adriático, na verdade. E aí ele coloca também assim, que se ele tivesse talvez cursado disciplina aqui em outra língua, teria ajudado ele, porque ele sofreu um pouco no início de fazer uma disciplina em uma outra língua, mas isso abriu oportunidades enormes. Participou de workshop aí na Áustria, conheceu outros pesquisadores, tem até convite para fazer o doutorado lá no exterior, né? E possibilidade de conseguir uma bolsa. Então, para a gente é uma satisfação muito grande, né? Sobretudo para nós docentes que, quando estávamos na condição de estudante, as oportunidades de fazer esse tipo de ter esse tipo de experiência era muito menor, muito mais restrita. Não vou dizer que agora todo mundo consegue, mas aumentou substancialmente a possibilidade, inclusive de fazer isso remotamente. Então, quanto mais de vocês conseguirem, porque a rede que se estabelece de comunicação entre os estudantes, ela é muito importante. Então, esse compartilhamento da estudante de graduação, a Nina, que esteve a primeira lá em Potsdam, passou as informações, orientações aí para a Milena, que está lá, certamente a Milena vai passar para os próximos. Isso ajuda muito. Os que estão indo ou vieram agora da Croácia, de Zagreb, a Universidade de Šauli, a Universidade de Vilnius, agora na Lituânia, a gente também tem uma tradição de ir e vir. Então, isso ajuda. E isso, inclusive, estimula aquela instituição no exterior a nos colocar como instituição nos projetos Erasmus para facilitar a mobilidade e conseguir financiamento. Então, o nosso cartão de visitas, o nosso cartão convite com as instituições do exterior, também são vocês indo lá e tendo bons desempenhos, boas interações, bons projetos, ótimos projetos, ao ponto das pessoas convidarem para ficar e interagir e ter outras oportunidades. Então,
pensa como um projeto. Talvez assim, puxa, eu estou no mestrado agora, o prazo vai ser muito curto, mas já vou começar a me organizar, porque quando eu entrar no doutorado aqui, o que eu quero é isso, e aí você já começa a fazer essas interações, né? Então, uma ótima oportunidade. E aproveita o máximo que tiver dessas possibilidades, porque o foco, o objetivo do programa Erasmus não é fazer, que é financiado pela Comunidade Europeia, por exemplo, não é fazer com que o estudante saia de Portugal e vá para a Alemanha para fazer um curso que não tem em Portugal. Ótimo, ótimo. Se ele fizer, ele vai ampliar o repertório, vai ampliar a experiência dele. O objetivo do Erasmus é fazer com que essas pessoas consigam dialogar, consigam interagir, que diminua esse problema que a gente começa a vivenciar aqui no Brasil, de intolerância, de discurso de ódio, esse tipo de coisa. Então, assim, isso foi a aposta do Erasmus de integração, do Erasmus para a integração do continente europeu, essa mobilidade. Então, essas mobilidades aqui, é lógico que você, quando tem essa possibilidade, vai lá e vai aprender coisas que você talvez não tivesse oportunidade aqui. Mas o foco principal é que você amplie a sua rede de contatos, de colaboração, de parceria, que você consiga transitar entre esses meios, né? E aí que você consiga dar fluidez e visibilidade para a produção de conhecimento que você faz aqui, né? Então, perder o medo. Vai no congresso, vou levar pôster porque eu tenho medo de falar. Não, a primeira vez vale a pena. A segunda você arrisca fazer uma apresentação de comunicação. E aí você começa a interagir com as pessoas e ampliar o seu rol de colaborações. Projetos financiados em colaboração, mobilidade e tudo mais, né? Então, essa rede de vocês, entre vocês, ela é muito importante para fortalecer. Compartilhar as experiências e ir fortalecendo isso, promovendo esse diálogo entre as culturas para diminuir, infelizmente, essas coisas que a gente tem visto aqui, de práticas de intolerância e chegando, inclusive, ao extremo de discurso de ódio. Mas eu acho que a gente está no caminho. Então, agradecer novamente o interesse, a disponibilidade, vocês que estão aqui participando em tempo real, das pessoas que vão assistir remotamente, né, ou remotamente, desculpa, assincronamente depois, e dizer que a Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da Faculdade está à disposição para auxiliar, orientar, né? A gente está com uma funcionária que se divide aí com outro departamento, mas, na medida do possível, temos tentado atender as demandas, né? E que mais vocês consigam ter essa experiência e outras também, dessa diversidade de experiências de internacionalização. Tá bom? Então, estamos à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato lá com o e-mail, ccient.fe@usp.br, visite a página, frequente a página da Alcani para aproveitar as oportunidades e também não percam a chance aí dos cursos de línguas aqui oferecido pela faculdade gratuitamente, pelo INCEPEL. Não são todas as unidades que fazem isso, então aproveitem bastante. E também parabenizar a comissão organizadora por ter escolhido esse tema, né? E dar visibilidade para a temática aí e que mais de vocês aproveitem as oportunidades. Bom, gente, eu quero agradecer ao professor Aguinaldo Arroio pela excelente condução, pela excelente oficina. Acho que é um tema muito caro e muito precioso para todos nós aqui da pós. Foi muito esclarecedor. E quero agradecer também a presença e a participação de todos vocês, né? Muito obrigada por tudo. Agora, na nossa programação, nós teremos as sessões de comunicação, né? E espero ver vocês aí ao longo do evento, né? Teremos atividades hoje e também amanhã, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Professor, pode falar. Antes que eu me esqueça, eu queria também agradecer, porque a gente fez um convite, né, para os estudantes da pós-graduação. No dia 25 de outubro, a gente recebeu uma delegação de estudantes de doutorado, do programa de doutorado em Global Leadership in Education, que é da Universidade de Southern Califórnia. Vieram 20 estudantes com 2 professores. É um programa híbrido de doutorado, que eles fazem cada um aí no seu lugar, e depois eles têm semanas de imersão em lugares diferentes do planeta. E o lugar no continente sul-americano foi Brasil, foi São Paulo, e a gente entrou ali no programa para eles visitarem e conhecerem o nosso programa, a nossa faculdade, a escola de aplicação, e aí a gente teve um momento que a gente teve a participação de 3 estudantes aqui de pós-graduação que conversaram com esses estudantes
que vieram. Não eram todos americanos, tinha muita gente da China, Cazaquistão, Singapura, Hong Kong, de vários lugares também, majoritariamente eram metade ali, eu diria, americanos. Então, essas oportunidades também de vocês participarem dessas ações, de receber, interagir, trocar contatos, estabelecer essas conexões é muito, muito válida. E provavelmente no início de dezembro a gente vai divulgar amplamente essa vinda de uma delegação do Peru e apresentar a instituição. Então, de repente, o seu tema pode dialogar com alguém de lá e aí pode fortalecer a cooperação. E no meio do ano que vem a gente receber uma equipe da Nova Zelândia. Então, fica todo mundo aí encorajado a participar dessas atividades, aproveitar e ampliar suas conexões e agradecer bastante a Júlia, a Fernanda e o Erasmo que participaram do evento. Professor, no site a gente tem a agenda com essas visitações, no site da UCANI? Você sente? Não tinha agenda, mas a gente divulga por e-mail. Então, a próxima agora, que vai ser com a Universidade Nacional de Altiplano no Peru, a gente está ainda negociando com eles os dias das atividades, porque aí tem reuniões técnicas, tem visitas, e aí o que a gente está sempre tentando agora fazer na Comissão de Internacionalização é fazer com que esses estrangeiros, quando estão aqui, ou mesmo de fora, falem das suas instituições para apresentá-las e vocês possam também interagir e se aproximar. Em agosto, a gente teve a vinda de uma professora da Lituânia, deu um curso condensado de 2 semanas e fez uma apresentação. A gravação está disponível no site da FEE. A de setembro, com a Universidade de Lisboa, também estava disponível. Vamos ver agora se tudo der certo. Talvez no finalzinho de novembro a gente ou comecinho de dezembro também a gente consiga fazer uma. A gente está negociando um convênio com a Universidade do Algarve, que é no sul de Portugal, lá em Faro. Então, aí a gente tenta fazer também uma transmissão, mas a gente divulga e, quando é possível gravar, eles autorizam, fica ali disponível. Então, na página da FEE, quando você entra, está lá o seminário e a palestra com Lisboa, e da Lituânia está disponível, mas os outros, em geral, a gente divulga por e-mail. Tá certo, então. Professor, muito obrigada mais uma vez pela ótima explanação. E a todos os participantes também, muito obrigada e acompanhe aí o restante da programação. Agora, às 11h, teremos as sessões de comunicação. Então, muito obrigada e bom dia a todos.